Bem, já recebi várias vezes, né, uma pergunta sobre, cara, eu não tenho tempo para operar mini índice, mini dólar, eu trabalho CLT, eu trabalho concursado, eu tenho meu empreendimento e eu não consigo operar. Todas as vezes que eu tentei operar no mini índice, mini dólar, olhando também para o meu trabalho, eu cometi erro, enfim, marquei bobeira e não deu certo. Existe uma outra opção de mercado para mim operar, né? E se esse outro mercado existe, qual é esse mercado? E, cara, funciona realmente? Será que eu consigo executar análise técnica nesse mercado? Será que eu consigo aplicar uma gestão de trade nesse mercado? Ou seja, será que realmente funciona? E qual é o horário que isso, evidentemente, acontece? Ou seja, qual que seria o horário que eu teria que dedicar da minha noite, né? Digamos assim, que seria, no caso, eu estar descansando, mas eu estar focado no mercado para operar. Qual seria o horário? Bem, basicamente é isso que eu quero compartilhar com você aqui, tá? Quero mostrar para você como que você vai definir um horário para você operar, qual ativo, né, qual o mercado que você vai operar e qual o horário que você vai definir para você operar. Como que você vai conseguir olhar para um ativo e saber se realmente aquele ativo vale a pena você ficar ali parte da sua noite, que você poderia estar descansando com a sua família, pelo menos um período desse tempo para você operar naquele ativo. Se ele é técnico, se tem contexto, se vale a pena. E depois eu vou te dar basicamente um passo a passo de como que você vai definir isso aí, como que você por conta própria vai saber olhar para um ativo e criar todo um plano de trade e saber qual que é o melhor horário para você estar ali operando aquele ativo, tá bom? Beleza? Bem, cara, não tem o que a gente acrescentar aqui na questão de que o melhor mercado para você operar, né, quando se trata dessa questão de âmbito global em um horário de 24 horas, é o mercado de Forex. Isso aqui é um fato, tá? Então, o mercado de Forex ele é um mercado extremamente líquido, você não vai ter problema com liquidez, ele é muito mais líquido que o mercado Bovespa, tá bom? Você tem bons pares de moeda para você operar, como por exemplo os cotados, os correlacionados com dólar, os correlacionados com euro, são bons pares, não todos, mas alguns, por exemplo, euro USD, euro JPY, USD JPY, USD CAD, né? São ativos bons para você, são pares bons para você operar. E a questão é a gente também conseguir chegar a uma conclusão de horário, né? E aí nós temos que ir para o gráfico, eu vou compartilhar a tela aqui com você, para a gente começar a observar alguns horários, que é o horário atípico, que é o horário que você não está no seu trabalho. Provavelmente você chega, acredito eu, se é o seu caso, você chega no seu trabalho, chega do seu trabalho por volta de umas, sei lá, de umas 6 horas da tarde você está na sua casa, né? 5 e meia, 6 horas da tarde você já está na sua casa. Então você já vem de um dia CLT e você está na sua casa e você está disponível para operar a partir desse horário, a partir das 6, a partir das 7. E aí a gente vai, baseado nesse horário, né, a partir desse horário, chegar a uma conclusão se vale a pena ou não operar, beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você para a gente conseguir chegar a essa conclusão. Calma aí, vamos lá. Perfeito. Tá, então eu tenho aqui na minha tela o euro USD, tá? Vamos fazer uma análise por esse ativo. Mas o primeiro ponto que eu quero observar é o horário de fechamento. Observa que eu já ajustei aqui minha plataforma, então ela está me dando aqui o horário local, tá? Então esse horário que nós estamos vendo aqui é o horário local, o nosso horário de Brasília, ok? E o que eu quero observar? A primeira coisa que eu tenho que ver nesse ativo é realmente analisar o ativo, falar, pô, cara, é um ativo técnico, eu devo operar, será que ele tem contexto técnico ou não para me operar esse ativo? E aí, como que você vai fazer isso? Você vai fazer basicamente isso riscando o gráfico. Então, por exemplo, você vai traçar uma linha de tendência, e aí sempre seleciona dois gráficos, pelo menos, tá? 2 a 3 gráficos, mas eu sugiro 2 gráficos para você não se perder. Um gráfico para você fazer análise, né, ou seja, um gráfico mais analítico, que você vai marcar suas regiões principais, né, as linhas de tendência, os níveis de preço. Você vai olhar a tendência do mercado, se ele está numa tendência de alta, numa tendência de baixa. E bem, o melhor gráfico para isso, para day trade, é o gráfico, eu sugiro você usar o gráfico de 60 minutos, tá? Então observa que eu tenho uma LTA, um canal de alta. Olha como que eu marquei esse ponto aqui, como que ele validou essa linha de retorno do canal de alta. Então você já vai chegando a uma conclusão se é um ativo técnico ou não, só baseado nisso, né? Você não precisa nem ficar pesquisando lá no YouTube, aqui no YouTube, pô, o Euro USD é um ativo que dá para operar no day trade, né? Você só arriscar o gráfico. E aí vem um ponto também muito importante que você tem que ter conhecimento da análise técnica, da escola de Elliott, você tem que ter um domínio sobre uma dessas escolas mais relevantes e saber aplicar isso. Aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou marcando uma região de preço importante. Então, olha só, eu tenho esse topo,
Eu tenho aqui uma mínima que ele deixou aqui testando essa região e o preço ficou zigue-zagueando recentemente nessa região. Então eu tenho aqui uma região importante de preço. Olha só que eu já estou definindo aqui uma análise mais profunda nesse ativo. Ó, eu consigo basicamente marcar aqui, ó, mais acima. Calma aí. Ó, marcando essas mínimas aqui, e olha só como que recentemente ele testou essa região. Então já vou fazendo aqui as minhas marcações, tá? E basicamente, ó, eu sempre vou marcar, eu gosto muito de marcar as extremidades, por exemplo, regiões que causou um movimento contrário muito forte no preço, certo? Regiões, olha só, que causou um movimento contrário muito forte no preço, beleza? Então, basicamente, eu defini 3 níveis de preço aqui, que está dentro da região que o preço está trabalhando, já é o suficiente. Eu não preciso necessariamente marcar esse fundo aqui, né? Para o day trade está muito longe para ele chegar nessa região, certo? Então, não tem necessidade. Outro ponto que eu consigo observar aqui, ó, é uma linha de tendência, só que eu vejo que ele já rompeu essa linha de tendência. Eu posso ou não marcar. Noto também que eu consigo traçar uma LTA, tá bom? Outro ponto que eu devo observar, aonde que o mercado está, por exemplo, de uma retração de FIBO, né, ó, desse movimento de baixa, ele basicamente corrigiu 50%, né? E aí eu vou chegando a uma conclusão, será que isso aqui é só um pullback para ele entregar mais uma pernada de baixa, né? Entregar mais um movimento de baixa? Tudo isso eu já vou chegando aqui a um princípio mais preditivo, né? Então, o que eu vejo aqui? Ele tinha uma tendência de alta, ele recentemente encerrou essa tendência de alta e está iniciando um cenário corretivo. Se é um movimento corretivo, o quanto ele já retraiu desse movimento? Corrigiu 38%, então ele pode vir para corrigir 50%, é uma possibilidade. Então, tudo isso eu já vou trabalhando aí dentro do meu princípio preditivo, tá? Gráfico de 60 minutos, certo? Com relação às médias, é bom você dar uma olhada também, ó, saber o que está rolando com as médias menores. Eu, geralmente, com médias menores, eu uso 9 e 20 períodos, tá? Cara, vai ter traders que vai usar 9 e 21, 10 e 21, 8 e 20. Tá bem aí, entre 8, 9 e 10 períodos, 20 ou 21 períodos, exponencial ou aritmética, tá? Essas são as médias que eu recomendo você usar, seja exponencial, seja aritmética. Muda muito pouco, então não fica preso a isso, tá? Usa qualquer uma dessas aí que tá legal, tá bom? Então, olha só, agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu gráfico operacional, gráfico de 5 minutos, tá? O que eu quero observar aqui, ó? Eu quero observar o horário, ó. Ó, aqui tá vendo o fechamento de um mercado, de uma sessão para outra? Ó o horário, 6 horas da tarde. Então, eu sei que atualmente, no nosso horário local, está acontecendo a abertura de um novo dia, de uma nova sessão no Forex às 6 horas da tarde. Isso é interessante porque é o horário que provavelmente você vai estar chegando na sua casa ou já vai estar na sua casa. Né? Digamos que você vai chegar às 6 horas, aí você vai tomar um banho, vai jantar e aí tipo 7 horas você está disponível para ficar 2, 3 horas na frente desse ativo operando, dentro dos gráficos. E aí você vai ter que ajustar isso. Você vai ter que definir o melhor horário para você operar, tá? Como eu estou mostrando aqui, você tem uma nova sessão se iniciando 6 horas da tarde, mas aí você tem que definir qual que é o melhor horário. E eu vou te mostrar esse passo a passo de como que você vai definir isso aí no final do vídeo, tá bom? Você não pode ficar, tipo, das 6 até as 6 da manhã e depois você vai trabalhar. Isso é loucura, não faça isso. Estabeleça um período ali de 2, 3 horas e aí você vai ajustar isso aí. Eu vou te mostrar como que você vai ajustar isso aí, tá? Para você ficar naquele período ali operando. Cara, eu geralmente, Bovespa, eu fico das 10 a meio-dia. 10 ao meio-dia. Às vezes eu chego um pouquinho mais cedo, mas a maioria dos casos 10 ao meio-dia, 10 ao meio-dia, 10 ao meio-dia. Por quê? Porque eu entendo que as melhores oportunidades elas estão acontecendo nessa janela de tempo. Entendeu? Porque 10 horas eu tenho o mercado à vista abrindo, 10 e meia o mercado americano abrindo. Então, as melhores janelas, os melhores movimentos, na maioria dos pregões, vai acontecer nesse espaço. Então, para que eu vou ficar das 9 da manhã até as 6 da tarde olhando para esse gráfico? Isso é loucura, não faça isso. Então, se você selecionar 2 a 3 horas para você acompanhar um ativo ou um grupo de ativos e, consequentemente, operar, tá bom demais, bom demais. Você não passa disso. 3 horas é o máximo. Eu sugiro você não passar de 3 horas. E recomendo 2 horas para você começar. Pegou ali, sei lá, das 7 às 9, das 8 às 10, das 7 às 10 no máximo. Beleza? Fica aí essa grande recomendação aí, tá? Então, o que eu quero saber? Eu não quero saber os movimentos que acontecem no horário local aqui, que é o horário da Bovespa aberto, porque eu sei que vai ser bons movimentos, né? Ó, eu sei que vai ter liquidez, eu sei que o mercado vai andar. Esses movimentos para mim não é interessante, porque eu quero operar após o meu trabalho CLT, certo? Então, eu tenho que olhar para um horário que é o horário que o mercado aqui está fechado e lá fora está iniciando uma nova sessão, 6 horas, como nós já vimos aqui, certo? Olha só, vamos pegar aqui uma primeira análise aqui, tá? Nesse dia.
tá? Esse aqui foi de quinta, para sexta-feira, certo? Aliás, não, foi quinta-feira, final do pregão, quinta-feira, e iniciando a nova sessão na quinta-feira à tarde, 6 horas, finalzinho da tarde, comecinho da noite, né? Olha só, o mercado ele já tinha feito aqui para mim, olha o nível de preço que ele está, né? Ele está numa região de preço, importante. Só que observa que ele testou essa região, ó, ele sai de um nível de preço, ele vai para o outro, vácuo livre. Olha como que é importante você saber definir os seus níveis de preço, né? E aí o que eu observo aqui, ó? Ele testou essa região, ele não conseguiu, ó, ele tenta a primeira vez romper, tenta a segunda, falha. O mercado fecha, abre, ele testa uma terceira vez, falha novamente. Só que observa que ele não também mostrou, não deixou nenhum evento técnico que ele viria para baixo. Moral da história, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava num processo corretivo, ele estava corrigindo parte desse movimento de alta. Isso aqui é fantástico, porque eu consigo observar isso aqui, ó. Ele executou para mim aqui o que Elliott falou. Cara, eu posso falar que 100 anos atrás, né? Elliott falou para mim, né? Elliott nos ensinou que geralmente formações triangulares elas tendem a corrigir nas suas subondas A, B, C, D, E. E nós tivemos isso aqui, ó. Ele me faz esse movimento de alta, seguido de correção A, B, C, D, E. Fantástico, tá? E ele falava que muitas vezes também a subonda E, muitas vezes ela até violava a extremidade da formação gráfica. Não aconteceu aqui, né? Depende, na verdade depende. Depende como se você tinha marcado ela anteriormente aqui, ó, que também não estaria errado, aqui, ó, teria acontecido sim a violação, ó. Olha só, tá vendo? Não estaria errada essa marcação também, tá? Até porque você já tinha aqui uma mínima mais alta. Ó, tá vendo como que ficou legal? Enfim, beleza? E aí você já tem o mercado vindo para cima, e aí você tem duas opções aqui de trade, tá? Qual é a primeira opção de trade quando você tem uma formação gráfica como essa? Primeiro setup de trade é rompimento, você operar o rompimento. Essa é a primeira opção, tá? A segunda opção é você aguardar um evento que eu chamo de RRC, tá? Que é o famoso e o clássico pullback, tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha trilha, ó. Então, o primeiro evento é o rompimento, o segundo é o RRC, tá bom? Que é você aguardar o rompimento, retração, continuação. Observa que ele até deu esse gatilho aí de pullback, mas ó, ele já aconteceu mais acima, ele não aconteceu na região, entendeu? Ele já foi mais para cima, tá? Ó, nem corrigiu o FIBA aqui, ó, foi lá para cima. Bem, vamos analisar o primeiro trade aqui, que foi um trade de rompimento, tá? Deixa eu tirar isso aqui agora, deixar o gráfico limpo aqui. Ó, primeiro cenário, deixa eu avançar aqui. Calma aí. Ó, primeiro cenário, olha só que interessante isso aqui. Ele me deixa esse candle aqui rejeitando mais uma vez nessa região. Foi um novo teste e ele falha nessa região. Calma aí que eu tô apanhando aqui das marcações. Cadê aqui? Ó, esse cara aqui, ó, ele me deixa essa rejeição aqui. Só que o que acontece? Olha o candle seguinte. Observe que esse candle seguinte, ele só acionou as ordens de venda nessa região, porque eu tenho certeza que aqui teve muita venda, porque já falhou uma primeira, falhou uma segunda, falhou uma terceira, está falhando uma quarta, pode ter certeza que teve muita venda aqui. E aí o que aconteceu? O cara que vendeu essa barra aqui, o cara que vendeu esse candle aqui, vamos marcar aqui, ó. O alvo dele, sei lá, estava em qualquer lugar aí para baixo, tá? Mas aonde que ele colocou o stop dele? O stop dele está aqui em cima, certo? Deixa eu puxar para cá para não atrapalhar a nossa leitura. O stop dele ficou na máxima desse candle, deixa eu tirar agora, certo? E olha só, o preço não se desenvolve a favor da entrada dele, só aciona a ordem e aí já começa a voltar. E aí ele me coloca essa barra aqui, seguida de um candle interno. Aqui eu tenho um evento clássico que eu chamo de Bear Trap se validando, tá? Provavelmente médias já estavam alinhadas, olha só, cenário fantástico, tá? Então você tinha um Bear Trap, você tinha, inclusive, esse evento de Bear Trap, Bull Trap, eu fiz um e-book, eu escrevi um e-book com 40 páginas, bem completo, sobre ele. Tá aqui na descrição, baixa esse e-book, lê, e depois você tem acesso também a uma aula, que também está aqui no YouTube para você assistir e entender mais sobre esses eventos. Eu sugiro você ler o e-book e depois você assistir a aula, tá bom? Tá disponível aqui também essa aula, inclusive eu vou deixar ela aqui no final desse vídeo como recomendação. Baixa o e-book, tá o link aí na descrição, para você entender esses padrões, para você ver que eu estou falando não é de uma coisa pequena, é uma coisa que acontece em todos os mercados, porque é uma leitura da ação do preço que eu desenvolvi e cataloguei ela basicamente aí no e-book e numa aula, e tá gratuito, tá bom? Beleza? Então você tinha total validação para você fazer uma compra aqui nessa barra,
num trade de rompimento. Você compraria a superação dessa barra, tá? Ainda mais quando ele deixou esse candle interno, esse inside candle, e você teria aí a projeção. Qual que seria a possibilidade de projeção para esse trade aqui? Cara, você tinha várias projeções. Você poderia fazer o espelhamento, por exemplo, ó, uma projeção legal é o segundo alvo desse espelhamento para cima. Ó. Esse aqui poderia ser um alvo para essa operação. Ó, segundo alvo para cima. Basicamente, ó, um trade quase 3 para 1, entendeu? Na verdade, aqui, daria tranquilo para você buscar um 3 para 1 aqui nesse trade, tá? Mas olha só, ó, basicamente tranquilo, ó, 3 para 1, certo? Mas basicamente foi esse alvo aí que você poderia fazer, certo? Basicamente espelhar o segundo alvo ou o terceiro, né? Vamos ver o terceiro onde foi. Ou seja, era um trade que ele te ofereceu pelo menos 2 para 1 de risco-retorno, pelo menos, tá? Você não poderia aceitar, eu nunca aceito, eu particularmente eu não gosto de assumir um risco, ó, ele proporcionou aí, sendo técnico, até esse movimento aqui, ó, basicamente aí é mais 4 para 1 de risco-retorno, sendo técnico. A questão é o tamanho do alvo que você ia estabelecer, como que você ia conduzir o trade, enfim, tá? Mas ele proporcionou essa possibilidade desse alvo aqui, que foi o terceiro alvo desse espelhamento, dessa consolidação para cima, ok? Tá? Beleza? Esse alvo aí, tá? Ou você poderia. Mas o que eu faço? Eu, particularmente, eu nunca vou pegar alvo menor que 2 para 1. Eu não gosto de entrar num trade cujo risco-retorno é menor que 2 para 1. Geralmente é 2 para 1 para cima, tá bom? Bem, você teve essa oportunidade aí. Horário, vamos se ligar no horário agora. Deixa eu ocultar aqui essas médias. Olha o horário. 8 horas, 8 e 5. Provavelmente esse trade aqui ele foi executado às 8 e 15, considerando que essa barra abriu 8 e 10, acredito que seja assim igual no Profit, e aí ela fechou 8 e 15. Então, 8 e 15 você estava fazendo essa compra aqui. Então, se você chegou aqui às 6 horas, basicamente 2 horas depois você estava pegando um trade aí, ó, e surfando esse movimento aí, ó, certo? Basicamente foi isso aí. Olha o horário, né? Um horário legal, um horário que não é pesado, né? Tipo, não é madrugada para você ficar acordado, um horário bem leve, tá bom? Bem, vamos observar outro momento de mercado. Como eu falei, eu quero olhar os horários que realmente o mercado. Eu acredito que você está chegando no seu trabalho, certo? Vamos lá, aqui para trás. Ó, aqui foi o dia anterior, quarta-feira. Ó, o mercado vem de um movimento de baixa na quarta-feira, certo? E aí ele fecha aqui e já abre aqui, 6 horas, beleza? Primeiro ponto aqui, ó, que eu consigo observar é que eu já tinha aqui basicamente, ó, eu conseguiria traçar aqui uma LTA, certo? Ó, consegui traçar aqui uma LTA, se estendeu bastante essa LTA, tá? E eu consegui traçar aqui basicamente, ó, uma, uma linha aqui também, ó, certo? Ou seja, eu tinha basicamente aqui um mercado lateral, ó. Olha só, ele abriu aqui, certo? Ele testou essa máxima, que já era uma máxima que ele já tinha deixado aqui, ó, e vem para baixo, certo? Bem, aqui ele faz a quebra dessa LTA. Deixa eu ver aqui como que se comportou as médias aqui nessa região. Estava começando a ficar interessante aqui nessa região, né? Possibilidade de vir pelo menos para essa mínima aqui. Aí olha só o que ele faz, ó. Ele faz esse movimento, faz um teste nessa LTA e aqui ele faz, ó, um novo teste nessa mínima e vem, tá? Basicamente bem interessante aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Esse teste aqui, ó. Esse teste que ele faz nessa mínima, tá? Então aqui, ó, esse candle aqui, ó, ele foi uma barra interessante. Tá? Esse candle aqui, ó. Que horário que estava acontecendo isso? 10h30, 10h25, 10h30. Tá? Foi uma barrinha interessante, ó. Médias alinhadas já, ó, bem interessante aqui. Então aqui foi uma possibilidade também de trade, tá? Será que esse trade aqui teria dado um 2 para 1, pelo menos? Tá? Eu não vou nem projetar alvo, eu vou considerar onde eu colocaria o meu stop e vou estender aqui onde seria o 2 para 1. Não foi, ó. Esse aqui não foi 2 para 1, certo? Se eu considerar um 2 para 1, ele não teria ido no alvo. Mas foi um trade que andou bastante, ó, né? Ele andou bastante. Deu para você proteger bem o trade aí, dependendo de como você conduziu, se foi no barra-barra, pela média, foi um tradezinho legal. E olha só, já estava bem em cima desse suporte, né? Olha como que é importante você definir aí as regiões, tá? Vamos ver um outro ativo aqui. Deixa eu abrir aqui, a gente vai pegar um outro ativo. Vamos pegar o SDJPY, tá? Deixa eu fechar aqui, deixa eu ocultar essas médias. Eu não vou fazer todo aquele estudo que eu fiz lá pelo 60 de novo, tá? Estou considerando que você já sabe fazer isso aí, tá bom? Olha só, mercado... Cadê? Deixa eu ver o horário aqui. Horário, vamos se ligar no horário. Ó, aqui foi
quinta-feira, né? O mercado vem de um movimento de baixa, topo duplo, né? Ó, topão duplo, né? Bem grande, vem para baixo e testa essa mínima. Então aqui, ó, eu já consigo observar que é uma mínima. Calma aí, eu tô apanhando aqui dessa. Ó, o TradingView é uma plataforma muito legal, muitas ferramentas, muito legal para usar. O mercado testou essa mínima, voltou, certo? Olha só, às 6 horas ele abre, vai para cima. Cara, isso aqui tinha total característica que era o quê? Era uma retração desse movimento aqui, ó. Tanto que ele parou aí, ó, no 50%. Olha o comportamento do preço. Aí ele pega e já vem para baixo nessa pancada aqui, nesse movimento, certo? Foi um movimento muito forte, muito direcional. Essa barra aqui para você operar rompimento não era legal, porque era uma barra, além do stop muito grande, ela já vinha de um movimento já significativo. Então não foi um candle legal. E aí o que eu falei para você? Tem basicamente dois tipos de trade para você operar numa estrutura de rompimento. Ou você opera o próprio rompimento, ou você espera o que eu falei, o RRC. Eu repeti lá, não falei? E olha só, movimento de rompimento, retração, um possível sinal de continuação. E aí ele me deixa esse candle aqui, olha que barra legal, fazendo uma retração desse movimento, troca de polaridade. Um dos meus candles gatilhos preferido, que é o engolfo, né? Eu conseguia fazer uma venda nessa barra. E aí você tinha o stop inicial, se você vende essa barra, vamos lá. Se você vende essa barra, que o stop inicial era aqui em cima, não tinha choro, né? Ó, ela andou um pouquinho mais que 1 para 1, stop grande, né? Stop grande. Agora o que você poderia fazer depois também, quando ele fechou esse candle seguinte, era ter ajustado o seu stop para cá, ter reduzido o seu risco também, entende? Então essa foi uma possibilidade. Dependendo se você entrou nessa barra, vamos olhar as médias aqui, eu não preciso nem olhar a média para isso, né? Ó, mas estava bonito já. Mas foi um trade também que aconteceu, ó, por volta das 8h45. Não foi um trade, aí depende do quanto você buscou de alvo, né? Se você buscou um alvo grande, 2 para 1, não foi. Considerando o tamanho do stop lá em cima, né? Ó, daqui, ó, não foi, né? Mas foi um trade que não deu stop, ó. Ele andou o suficiente aí para você fazer uma parcial, proteger. Não foi um trade que deu stop, a não ser que você segurou, né? Após um movimento desse, deixou voltar tudo, né? E é o caso, eu acho que não foi isso, né? Enfim, foi, mas deu uma oportunidade, tá? Observe que eu não vou me alongar aqui olhando as várias oportunidades que pode ter acontecido ao longo do dia. Mas, ó, na parte da manhã, ó, parte da abertura, 7h30, olha que legal aqui, ó, né? Ó, aqui já estava legal também para operar, mas já era o horário local aqui, né? Que o mercado está acontecendo, 10 horas. Então, é o que eu falei, eu quero focar principalmente nos três que eu acredito que você vai fazer se você trabalha no CLT, né? Na madrugada, olha só, formação triangular de reversão, veio para baixo, né? Cara, tem bastante oportunidade, tá? Olha aqui, ó. Ó, o mercado faz um movimento de alta, topo, tenta renovar topo, falha, tá bom? Essa mínima aqui, ó. Ó, vamos marcar essa mínima aqui. Ó, e aí ele rejeita, cara, isso aqui é top, ó. Ele rejeita a temporada. Olha o que, que nós temos aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês se ligar bem aqui, ó. Formação descendente aí, ó. Certo? E olha só, ele anula esse movimento de alta. Olha esse candle. Lembra que eu falei para você do Bear Trap? Você tem aqui o contrário dele, que é o Bull Trap. Ó. Baixa o e-book e assiste a aula que eu vou deixar no final desse vídeo como recomendação, para você se ligar bem nisso. Se você já assistiu, não entendeu, assiste de novo, lê o e-book, aprende, você tem que aprender isso aqui. Ele me deixa um bull trap, armadilha para os comprados, a galera compra, stop aqui no fundo. Olha só a zona, olha só o cruzamento das médias acontecendo, deixa esse candle aqui. Cara, isso aqui aconteceu que horas? Ah não, isso aqui já aconteceu na parte da tarde, né, 2h40 da tarde. Não era mais não era o horário que provavelmente você ia operar. Mas enfim, né, fica até para validação aí, ó. Um alvo 2 para 1 foi buscar, né? Se você conduziu pela média, você levou até lá. Se foi no barra barra, você saiu antes, tá? Beleza? Deixa eu tentar achar um no nosso horário aqui. Vamos pegar ele mais ou menos próximo das 6 horas, né? Ó, 6 horas no mercado lateral, então você tem que ficar atento nisso. Bem, vamos lá. Acho que já deu para exemplificar bastante aqui. Então, o primeiro ponto aqui é a gente chegar a uma conclusão. Dá para mim operar fora do horário, fora do mercado Bovespa, operar um horário que geralmente é o horário que eu vou estar em casa? Sim, dá para você operar. Você viu aí que você tem o mercado aí a partir das 6 horas, a sessão abrindo. O que você precisa fazer? Você precisa olhar quais são as sessões que estão acontecendo nesse espaço de tempo de madrugada, que é entre as 6 horas até a abertura do mercado Bovespa, tá? E qual que vai ser o próximo passo seu?
Você vai selecionar alguns ativos, alguns pares de moeda. Eu sugiro muito cotado correlacionado com o dólar americano, o USD, e o euro, né? Então, por exemplo, o euro USD, o USD-JPY, o USD-CAD, euro JPY. Eu recomendo esses ativos. Não seleciona muito, seleciona uns dois, cara. Três está muito já. Seleciona uns dois, três ativos no máximo, tá? É, e aí o que que você vai começar a observar? Começa a observar, volta ali, sei lá, uns 10 pregões e olha, geralmente, quais são os horários que aqueles ativos estão entregando os melhores movimentos aí na parte das 6 da manhã, da noite até madrugada. Começa a observar isso aí, tá? Ver qual que é o momento que ele fica mais travado e qual é o momento que ele se movimenta mais. E aí você tem que observar também o horário das sessões, qual que é o horário da sessão asiática, que é o horário que ela está abrindo. Eu não lembro agora qual que é a primeira sessão que abre após o fechamento. Eu não sei, acho que é asiático, tá? Mas você consegue confirmar. Inclusive, se você sabe, comenta aqui com a gente, deixa aí na descrição, se você sabe qual que é a primeira horário, qual que é a primeira sessão que abre aí após o ciclo de 24 horas, né? Que está iniciando agora, se encerrando e iniciando basicamente 6 horas da tarde, tá bom? Então, o próximo passo que você tem que seguir é basicamente isso aí. Você vai selecionar os ativos, seleciona poucos ativos, vai para o gráfico e faz esse estudo. Cara, eu percebi que ele está entregando os movimentos bons por volta das 5 da manhã até umas 7 horas da manhã. Cara, se for um horário possível para você, acorda esse horário, acorda um pouquinho mais cedo, opera, e depois você se arruma e vai trabalhar, entendeu? E aí o que você faz? Para você compensar, à noite você dorme um pouquinho mais cedo também. Enfim, vai se ajustando, tá? Evita somente o que eu falei, evita ficar muito tempo, eu não sugiro você ficar mais de 3 horas na frente do gráfico, tá bom? E não recomendo também você operar muitos ativos, não recomendo você fazer muitas operações, tá? E um ponto aqui crucial para a gente encerrar esse vídeo você precisa ter conhecimento técnico. Se você não tem conhecimento técnico, não tem ativo fácil para você operar. Você vai tomar stop, você vai passar, né, vai ter problema. Então, você tem que ter um conhecimento técnico necessário para você operar. E, inclusive, eu abordo tudo isso dentro do meu curso Trader Sério, tá? O meu curso, ele vai te capacitar a operar qualquer ativo, tá? Seja Bovespa, seja Forex, seja criptomoeda, qualquer ativo. Porque o que eu aplico é a leitura da ação do preço, é a análise técnica clássica, tá? Não é algo que é específico, é somente para índice, somente para dólar, somente para o Forex, não. Funciona em qualquer ativo. Tem um link aqui na descrição. Tá bom? Beleza? É isso aí então. Espero que você tenha conseguido ter uma expansão de consciência aí e a partir daí você conseguir se organizar nesse propósito seu. Beleza? Um abraço.